começa a ter paciência, porque a paciência é importante. Só que não é uma espera acomodada, não é uma espera acomodada, é uma espera ativa, aquilo que a gente coloca diante de Deus, aquilo que a gente ora, aquilo que a gente lança com a nossa palavra e aquilo que a gente começa a profetizar. E aí a gente vê, a gente começa a ver o cumprimento da palavra, que nem o caso, eu vou citar seu exemplo, tá, pá? Às vezes ela tinha um certo problema de perseverança nos locais. Ah, fulano de tal falou isso, fulano de tal fez aquilo, tudo. Eu falei assim, olha, se você tem a promessa e você está agindo em injustiça, e estão agindo com injustiça contigo, persevera. Às vezes falta perseverar. E às vezes é o que falta na vida da gente é perseverar. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer parar. Mas sabe, a coisa que o diabo mais quer é que a gente pare. A coisa que o diabo mais quer na vida da gente é que a gente desista. E a gente, eu falo por mim, às vezes tem horas que eu quero parar com tudo. Todos nós queremos parar com alguma coisa. Mas daí a gente entende que aquele que persevera alcança a promessa. Perseverar é alcançar a promessa. E aí foi o caso dela, que ela perseverou lá e toda a forca que armaram contra ela acabaram se enforcando nessa forca. E aí nessa ela acabou ainda se tornando uma Chain de empresa sem precisar do prazo de experiência. Então a gente vê a presença de Deus agindo, a fidelidade. Então, meus irmãos, às vezes todos nós temos essa necessidade de perseverança na vida. Perseverança, mas sabendo que com a paciência a gente alcança. A gente alcança. É só você olhar para um momento da tua vida em que você falava, poxa, esse impossível não vai acontecer na minha vida. E aconteceu. Todos nós temos um testemunho de impossível. E aconteceu. Então eu creio que quando a gente começa a usar essa palavra, a palavra de Deus, a gente começa a declarar a palavra de Deus e crer nela, as coisas acontecem. A palavra de Deus diz, porque eu criei, logo falei. Eu já falei de murmuração, gente, já falei de ironia. Da outra vez também, falei da palavra que a pessoa começa a declarar a própria morte. E hoje eu falo sobre a palavra que nós podemos usar. A palavra que nós usamos. Salmo 119, verso 105, até o verso 112. Todo mundo achou? Achou, né? Todo mundo aí. Faz o seguinte. Lê aí, pá. Do 105 ao 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado por esta palavra entregue. Tudo se resume a isso, Senhor. Na fé, na palavra, no crer, no confessar. Tudo nós cremos que Jesus é o Senhor e Ele é a palavra. Pai, nós como igreja repreendemos toda a obra de Satanás contra esta palavra, contra as nossas vidas. Que essa palavra venha encontrar sobre nós terreno fértil e que a gente possa, Senhor, cada vez mais ser marcado e transformado por Ti. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos,
pela tua palavra, Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava falando para vocês, a gente pode pegar um assunto, esgotar esse assunto da Bíblia a vida inteira, que assim, não vai se cessar. Se eu quisesse estar falando de batalha espiritual até hoje, dá para ficar falando. Se quiser falar de poder da palavra a vida inteira, pode estar falando. O nosso próximo tema é Jesus de todos os lados, é enxergar um Jesus amoroso e às vezes enxergar um Jesus duro também no discurso. Enxergar um Jesus que diz sim, alimenta uma multidão, e enxergar um Jesus também que pode falar, olha, vocês não têm casa para comer não? É enxergar um Jesus que assim, você fala, nossa, peraí, não conheço. Mas quando a gente conhece Jesus por todos os lados, e a função nossa é ser imitador de Cristo, é ser uma testemunha de Jesus, a gente começa a andar mais no caminho. Eu já percebo que às vezes os crentes, eles sofrem por ansiedade. Eu percebo que os crentes, eles sofrem. Isso eu estou falando no modo geral. Eu posso me incluir nessa também. Às vezes sofre por uma questão de, às vezes, falta de confiança. Às vezes por uma falta de perseverança. A gente sofre tudo isso aí. Por quê? Porque a nossa natureza adâmica e frágil faz com que a gente assim, questione alguns momentos. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu estava pensando, poxa, será que esse negócio de igreja vira? Qual é que é esse negócio de ir pro culto, tudo? Até que do nada um irmãozinho comentou, outro dia eu estava lá no culto, lá no pastor, lá o pastor falou, você pensa que eu não tenho vontade de desistir? Olha como Deus usa uma pessoa do lado comentando com você uma coisa que você está pensando. E talvez eu esteja falando aqui aleatório, coisas que vocês estão pensando, e o Senhor está respondendo. Essa é a graça de andar no corpo de Cristo. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem se reunir com os irmãos. Não existe. Não existe, porque você é uma brasa que vai se apagar. Você fica tão alerta, até quem vai me assistir depois na internet. Procura uma comunidade de fé, procure irmãos, alguém para orar por você, alguém para conversar com você, às vezes até alguém para te confrontar. Ferro afia ferro. Procure e você vai entender o quanto você vai crescer na fé com isso. Meditando nesse salmo aqui do 119, o salmista aqui, você pode ver o salmo 119, se você pegar na tua Bíblia, eu não sei como, mas a minha tá. Ela é dividida de 8 em 8 versículos no Salmo 119. Ele tem assim um pequeno espaço, representando cada letra do alfabeto hebraico. Por isso que esse salmo é longo. E fazendo assim uma meditação, o salmista aqui nessa parte, ele fala do uso prático da palavra para a sua caminhada de vida, que é o essencial. Sabe, é o uso prático da palavra para a sua caminhada de vida. Eu estava meditando, às vezes eu gosto de assistir debates. E na minha opinião, os melhores debates realmente são da FTB. São os melhores, não desmerecendo outros. Mas às vezes eu fico pensando, as pessoas ficam debatendo, ninguém ali está querendo chegar à verdade. Está cada um defendendo o seu ponto de vista. Antigamente um debate, ele era o quê? As pessoas se reuniam para se debater, para todo mundo chegar numa verdade. Estressar um assunto mesmo. Foi assim, antigamente os gregos, muito tempo atrás, quando eles faziam debates, eles faziam para quê? Para chegar à verdade. A igreja do primeiro século, quando começou a aparecer os concílios, tudo, as igrejas debatiam para quê? Não, como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Para quê? Para todo mundo chegar no consenso. Hoje parece que um está querendo ganhar do outro. Infelizmente. E às vezes até a gente quer ganhar do outro quando a gente quer debater, né? A gente é assim mesmo. Mas daí eu fico pensando, a palavra de Deus ela é tão prática, e as pessoas elas ficam debatendo sobre calvinismo e arminianismo, as pessoas ficam debatendo sobre guardar o sábado e não guardar o sábado, as pessoas ficam debatendo se eu devo comer carne de porco, alimentação kosher ou qualquer alimentação. Então as pessoas entram nos debates que você fala, poxa, não foi nada disso que o Senhor ensinou. O Senhor, ele ensinou. Olha, se Jesus sentasse aqui, era capaz de gente querer debater com ele. Já tinha naquela época. Já tinha, né? Só que naquela época,
tinha um benefício da dúvida. Imagina pra gente hoje chegar uma pessoa, a gente está no contexto judaico, pra gente chegar aqui nessa introdução da palavra. A gente está no nosso contexto judaico. A gente guarda o sábado, a gente vai lá pro templo, faz a entrega lá do sacrifício por perdão de pecado. Aí vem alguém do nada e fala, eu sou Deus. A gente ia olhar assim e falar, que é isso? O pior é que talvez se Jesus chegasse hoje já sabendo quem ele é, iam querer debater com ele, já sabendo. Então às vezes esse é o problema do debate hoje, na minha opinião. A gente aprende, é legal, são pessoas que trazem conhecimento, mas aqui o salmista está dizendo que o cumprimento da palavra é uma coisa muito simples. É o essencial. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela contém tudo aquilo que o homem precisa para se salvar. E a salvação não é só da alma, não. É como eu costumo dizer, a salvação já começa aqui. Começa na nossa vida. A redenção da gente não é só na vida, na terra prometida, porque eu cheguei a uma conclusão que a gente anda realmente num deserto. Esse mundo já é um deserto. A nossa terra prometida é o céu. Mas a gente tem que entender que Deus ele derrama a sua provisão sobre o teu povo. Às vezes a gente pode estar comendo maná, mas a gente pode clamar a Deus para comer carne, e Deus mandar carne. Fazendo umas analogias assim, gente. Às vezes a gente está numa situação assim, confortável, mas aí eu fico pensando diante do Senhor. Essa semana eu ouvi. A gente tem que orar a Deus como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, para a gente ir não até onde a gente pode ir, mas até onde a gente quer ir. Tá entendendo? Eu falo assim, não, eu quero ir para tal país, quero ir para tal lugar, eu vou. Ah, vai ter uma caravana para Israel, eu quero, eu vou. E não nesse, puxa, eu vou ver se eu posso. A gente tem que fazer sempre. A palavra de Deus, como eu disse, ela traz redenção para a gente, ela traz redenção não só para nossa alma, para nossa salvação, mas ela redime todas as áreas das nossas vidas. Eu acho muito interessante. Às vezes a pessoa fica lá, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Abençoada, abençoada. Tem 66 livros aqui de Deus quis. 66 livros e quis Deus. Toma posse e vai atrás. Eu sempre vou citar um exemplo. Quando eu comecei a tomar posse dessa palavra, eu era um desses crentes muito teólogo. Não, que não sei o que, tal. A pessoa visse, a pessoa parava para pregar, eu começava a analisar a pregação dele, né? Às vezes eu ficava lá até no meu esbocinho anotando, fulano de tal comentou isso, mas conforme o teólogo tá, eu ficava lá anotando. E às vezes a pessoa estava numa simplicidade. Eu deveria ter prestado, de repente, se eu tivesse prestado atenção na palavra de poder que saísse da boca daquele homem, eu ia falar, puxa vida, muitos dos meus problemas se resolveriam. Até o ponto de que Deus mandou um profeta para mim, o profeta falou coisas que só eu sabia, e eu falei, eu preciso mudar a minha forma. E isso é a palavra de Deus. A gente está falando da palavra de Deus, né? O verso 5 ao verso 106, 105 ao 106, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Você notou que Deus ele usa sempre a referência de andar, caminhar? Eu já trouxe uma vez sobre as sandálias do Evangelho, falando de Jesus, usando o exemplo de Jesus lavando os pés, para a pessoa ir mesmo, partir, fazer aquilo que ela tem que fazer. E a gente tem que realmente entender que a palavra de Deus ela é a melhor forma para a gente caminhar na vida. Ela é uma lâmpada, é uma luz. Eu acho interessante que algumas bíblias de estudo, até as bíblias mais simples, tá lá atrás, ansiedade, tristeza, depressão, tá lá os versículos para a pessoa ler. Então a palavra de Deus ela dá resposta para tudo. Às vezes eu vejo pessoal, a Bíblia não dá resposta para tudo. Olha bem que dá. Olha bem que dá. Talvez ela não tenha uma linguagem científica, mas olha bem que ela dá resposta para tudo. Ela dá resposta para a pessoa não jurar o que não pode. Lembra de Jefté? Se o Senhor me entregar os inimigos, lá em Juízes, me entregar os inimigos aqui,
Primeira pessoa que sair daquela casa lá, eu vou sacrificar. E sai a filha do homem. Deus dá a vitória e o cara tem que fazer, a menina teve que ir lá chorar. Há controvérsia se ele sacrificou ela realmente ou sacrificou o casamento dela, não sei, mas ele fez um juramento assim, de alegre. Então a palavra de Deus diz pra gente não ficar jurando. Às vezes a gente fica falando, opa, fala. E às vezes a gente se torna inimigo das nossas palavras. E a palavra de Deus nos ensina a colocar a palavra dele à boca. Quando a gente aceita Jesus com o coração e os lábios, a gente usa a palavra para iluminar os caminhos. A gente anda para o bem. A gente corre para o bem. A gente confirma diante de Deus o coração e os lábios. A gente confirma com o Senhor, que Jesus é o Senhor, com os lábios. Como a gente cantou e edifica. Como a gente cantou, a gente fala com os nossos lábios. Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Por tuas pisaduras, meu Senhor, eu sou sarado. Eu não aceito a doença na minha vida e não aceito a doença na vida dos meus familiares. Eu sou curado. Senhor, eu não aceito a escassez. A tua palavra diz que o Senhor deu ao homem o dom de adquirir riquezas. Talvez você não seja um magnata, mas a palavra... Mas aí eu fico pensando, por que alguns conseguem e outros não? Ninguém precisa ser um magnata, mas viver muito bem. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus conferiu ao homem o dom de adquirir riquezas. Não é papo de teologia da prosperidade. Está lá no livro de Eclesiastes. Se eu não me engano, acho que tem 12, 13 capítulos. É rapidinho. Você lê aquilo ali, numa só. Lê aquele livro lá, você vai ver. É coisa top. Coisa de Deus, gente. Romanos 10, 9 diz... A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente confessa com os nossos lábios. A gente abençoa com os nossos lábios. Porque a gente usa a palavra de Deus. Quem que é a palavra? Jesus. João 1, do verso 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E por meio dele, o verbo se fez carne, e por meio dele foram feitas todas as coisas. Por meio da palavra de Deus que sai da nossa boca, todas as coisas são feitas. Repete comigo. Pela palavra de Deus, que sai dos meus lábios, sai do meu coração, todas as coisas são feitas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode realmente, com a fé que Jesus falou, foi Jesus quem disse, não é eu, é Jesus. Se você tiver fé para falar para esse monte, se lança para o mar, esse monte vai lançar. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Se você chegar nessa situação, você olhar, eu me lembro que quando eu não comecei mais a aceitar certas situações da minha vida, eu comecei a profetizar, em nome de Jesus essa situação vai mudar. Em nome de Jesus vai acontecer isso, isso e isso na minha vida. E as coisas começam a acontecer, meus irmãos. É a palavra de Deus. A gente está aprendendo a usar essa palavra. A gente está mudando. Eu ando percebendo, eu que estou daqui, desde que eu comecei a dar estudos no sentido da questão da palavra, eu nunca mais, eu ando percebendo assim pelo próprio corpo de Cristo, que eu nunca mais vi os irmãos assim murmurarem com alguma coisa ou falarem algo ruim acerca de si mesmo. Por quê? Porque a palavra realmente está mudando. Fala assim, não, eu sou um abençoado. Não, eu posso. Não, eu consigo. E mesmo que você não consiga, irmão, tenha perseverança. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. A palavra de Deus, o homem pode ter muitos planos no teu coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. A gente pode colocar muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. E se Deus vence, eu também venço. Se Deus é vencedor invicto, através de Jesus eu também posso vencer. Nós somos uma extensão de Jesus aqui na terra. Nós somos testemunhas de Cristo. Às vezes, eu acho até legal, hoje eu fui repreendido pela Patrícia. Eu vou usar um exemplo. Não lembro nem mais o que eu falei, porque eu acho que eu esqueci. Mas eu falei um negócio pra ela lá.
Tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. Eu olhei assim, eita. Tá vendo como uma pessoa fala sem querer, até assim. Tá vendo como uma pessoa lança sentença na vida da gente, às vezes sem maldade? Eu falei, não, realmente, eu retiro o que disse. Eu retirei a ponto de esquecer. Retirei? Não lembro mais. Jogou no mar esquecimento. Joguei no mar de esquecimento, eu nem lembro, mas eu lembro da ação dela. E às vezes a gente lança palavras, né? E ela tava ligeira no negócio. Tava ligeira na ação. Vou lembrar disso também. É bom lembrar, né? Ah, a Cris vai usar, tá vendo, Júlia? Ela já usa, né? Mulher da gente, quando se converte, fica mais crente que nós, né? Fica mais crente que a gente. A Patrícia é mais crente que eu, gente. Mais crente que eu. Mas é. E aí a gente entende que quando a gente confessa e lança a palavra, a gente começa a andar realmente em vitória. Eu não tenho dúvida disso. Eu uso o testemunho da Igreja de Cristo na Ucrânia. Em plena guerra, os irmãos estão ali orando e estão mandando fogo no Satanás. E a gente tá vendo, e a gente vê situações ali acontecendo de tanque faltar combustível, soldados se rendendo. Gente, o mundo pode não acreditar, mas é a oração da igreja. É a oração da igreja. Igreja que se levanta e ora. Bota o diabo para correr, gente. Bota o inimigo para correr. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem, elas caem. Eu digo mais, é capaz dos irmãos lançarem palavras e as coisas acontecerem pela fé. Lançarem mesmo, não, em nome de Jesus. Eu tenho um testemunho de quando eu era jovem, todo dia eu lançava. É igual a gente usa até o exemplo do pastor Antônio. Toda hora ele orava para o patinho fechar, eu falava, o patinho fechava. Culpa dele, viu, gente? Vocês estão desempregados. Mas você espera, tem que orar para o pessoal arrumar outro trabalho, né? Não tá ali também. Mas eu me lembro que eu passava na frente de uma seita e falava que todo dia era novo convertido, mas eu lançava, esse local vai cair por terra. Aquela seita lá, no dia seguinte, mas na minha cabeça eu não imaginava que ia cair por terra literalmente, viu, gente? Na minha cabeça era o quê? Ia fechar, ia virar uma igreja. Não, o negócio foi destruído mesmo. Quebrou tudo ali, demoliram a casa. Você falava assim, rapaz, isso aí ficou sendo usado de exemplo na igreja durante anos lá. Tudo, porque quem estava comigo sempre apontava o dedo, ó, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. E em nome de Jesus, toda injustiça contra a nossa vida vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a ação do inimigo contra as nossas vidas já caiu por terra. O diabo só se levanta para cair. Em nome de Jesus, o inimigo pode vir por um caminho, mas ele foge por 7, porque ele foge confuso. Ele vem por um caminho, mas para fugir por 7 é porque ele se dispersou, está confuso. Irmãos, palavra prática. Começa a lançar uma palavra profética aí, daí onde vocês estão mesmo, sobre tal situação aí da sua vida. O que vocês querem mudar. A gente está como igreja, aquilo que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Começa a lançar. Vou dar um tempinho, vocês podem orar abaixo, eu não vou nem escutar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cumpre o testemunho de cada irmão aqui, gera testemunho. Aleluia, 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 aleluia. O que está ligado na terra está sendo ligado no céu. É a palavra do Senhor. Foi ligado aqui, que vocês lançaram. Salmo 107, 108. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Se sente angustiado, se sente angustiada, traga a palavra de Deus para a tua vida.
os teus lábios comecem a oferecer louvores ao Senhor. Às vezes eu estou numa chateação e começo a cantar um louvor, a coisa muda. Às vezes eu estou num momento de indiferença, eu canto um louvor. E o Senhor começa a marcar. Geralmente eu gosto muito dos antigos. Os antigos parece que eles carregam a palavra de Deus mesmo. São os meus favoritos. Tem um que eu gosto. Entramos neste lugar, trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por este tempo, te agradecemos pelos irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em tuas obras. Que se estenda o teu reino e todos vejam a sua glória. Que o reino de Deus se estenda sobre as nossas vidas, para que todos possam ver a glória de Deus. Aleluia! Os nossos lábios, eles entregam os melhores sacrifícios, que é o de louvor, de adoração. É louvar o Senhor. Eu já vi gente entrar na igreja chorando e começar a cantar um louvor. E o Senhor Deus mudar a situação da pessoa. Na mesma semana. A gente começa a fazer aquilo que o salmista disse. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Desde aquele tempo já se entendia que muitas vezes não era só o sacrifício que a pessoa entregava, mas a oferenda que ela entregava dos lábios dela. E aí ele fala do juízo. Ensina os teus juízos. Ele diz aqui, ensina-me os teus juízos. É Deus ensinar a tua lei. A palavra de Deus diz que coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É colocar a palavra de Deus no nosso coração, nos nossos juízos. E às vezes eu penso, tem reclamado, tem ido por juízos errados, que a gente se volte ao Senhor. É um culto de ceia, que é um momento que eu sempre falo, olha, faça sempre uma análise dentro de si mesmo, e não se afaste desse momento. Eu defendo que o único que tem que afastar uma pessoa da mesa é o Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus mesmo, ele olhou, Jesus ele trouxe uma parábola e falou, amigo, cadê suas vestes reais? Aí pegaram aquele homem lá, convidaram todos. E é o papel da igreja, a gente convida todos, mas quem quer ficar na mesa é o Senhor. É o Senhor Deus quem decide isso aí. Por isso que eu falo, salvação é outro departamento, irmãos. A igreja, ela tem porta aberta. É o Senhor que é a porta estreita. A gente é só a porta larga, a gente é a igreja de porta larga mesmo. Pode entrar todo mundo. A porta estreita está ali para a gente passar. E a gente tem que passar por essa porta. Verso 109 ao verso 112. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Meus irmãos, eu sempre reflito. Eu cheguei a olhar na minha vida, poxa, eu já tive algumas derrotas na vida, mas por quê? Daí se eu for olhar bem, é porque realmente no momento eu não estava vigiando, não estava na palavra de Deus, estava fazendo as coisas por meus próprios meios, estava agindo pela minha própria força e não pela força do Senhor. Mas graças a Deus que quando a gente toma posse da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Ele não permitirá que vacile os seus pés. A palavra de Deus diz que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, nem que tropecem em pedra alguma, diz a palavra do Senhor.
Então, às vezes a gente pode ter um leve desvio de caminho, mas o Senhor ele já traz logo. Não está sendo mais aquela coisa que a gente anda ao Deus dará. A gente anda com o Senhor dos Exércitos. O Deus, o nosso Deus, não o Deus dará, que é o Deus que o mundo segue. Não está andando lá igual o hip gospel lá, né? Os hip gospel lá. Lembrei do Caetano caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Não, você não está caminhando contra o vento. Você está andando a favor do vento. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E todo aquele que é nascido de Deus ouve a voz de Deus. Nós somos nascidos de Deus porque nós ouvimos a voz do Senhor. Adão, isso eu já li, isso aí é meme, viu, gente? Adão, ele perdeu num paraíso. Jesus venceu num deserto. Adão, ele perde num paraíso. Adão nunca teve problema com o pecado, nunca teve problema com nada disso, mas perdeu a bênção do paraíso. E Jesus teve a vitória no deserto. Por isso que Jesus é o nosso segundo Adão. Se toda vez o Adão e uma Eva que existe dentro de cada um de nós quer se levantar, a gente tem que se lembrar do primeiro Adão, do segundo Adão, perdão, que a palavra de Deus diz que é Jesus Cristo. É aquele que foi entregue em sacrifício por nós. É ser firme na fé, ser firme na palavra, ser firme no Senhor. Se Deus disse, eu creio. Se Deus falar, Deus falou, água parou, irmãos. Deus falou, eu creio, não tem conversa. Deus falou, é fim de papo. Deus falou, tá falado. Eu acho interessante que Deus ele se permite até o homem dialogar com ele. Me trouxe Gideão. O anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, como que vai ser? O Senhor não pode fazer, você pode fazer desse jeito que você está falando, para eu mostrar que eu estou contigo. Às vezes Deus ele respeita até nossas limitações, para que a gente ande no limite do Senhor. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aonde a gente é fraco, é aí que o Senhor ele se aperfeiçoa na vida da gente. A gente se torna forte. Forte no Senhor. Todo testemunho a gente deve falar. Até vou reler o verso 111, que diz: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Os testemunhos de Deus a gente recebe como um legado perpétuo. E a gente tem que falar. A gente não pode ser tímido para falar de Jesus. Às vezes o mundo, o cara do mundo, ele não tem, a pessoa do mundo não tem vergonha de falar o que ele acredita. Ele não tem vergonha de falar que ele curte usar droga, curte se prostituir, curte adorar outros deuses, ou até mesmo rejeitar o Deus Criador. Ele não tem vergonha. E às vezes a gente está ali, meio assim, respeitando, né? Não. A pessoa está faltando com respeito com a gente está ali, dando risadinha, tudo. Ela fala assim, olha, meu irmão, é o seguinte, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é o Salvador. Esse tipo de conversa me incomoda. Nem que você fique isolado ali no teu canto do trabalho. Nem que você fique isolado ali. Mas quando a gente tem uma conversa do céu, o Senhor ele começa a honrar a gente. A nossa fala do céu, o Senhor começa a honrar. E o Senhor me toca o coração agora. Eu já estou no espaço para o Espírito Santo aqui, gente. Já terminei o texto. Toda vez que quiserem desafiar o Deus Israel, faça como o profeta Elias. Faz o teu sacrifício para Baal, que eu vou fazer o meu sacrifício para Deus, e aquele que responder vai ser Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda vez que quiserem colocar o Senhor Deus à prova, desafia, tá bom, vamos lá. Vamos colocar Vamos lá, eu quero que você me faça aí, me entregue um testemunho disso tudo que você está pensando. Ninguém vai ter, gente. Ninguém.
Mas servo de Deus tem testemunho a rodo para falar. Tem. A palavra de Deus diz que a gente tem que trazer sempre à memória aquilo que nos traz a esperança. Por isso que eu sempre falo, não faça para vocês um caderno de oração, faça um caderno de testemunhos. E ore, e sempre veja, poxa, vou riscar isso aqui, coloca a data que você recebeu aquilo que você estava orando. Coloca isso diante de Deus. Busca nisso diante do Senhor. Vá atrás da felicidade, nem que a vida te dê limões. Porque se a vida te der limões, faça uma limonada. É isso mesmo. A vida te deu um limão, faça uma limonada com ela. Porque eu garanto que o Senhor ele faz com que você caminhe para a vitória em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos entregou. Que a gente seja, Senhor, cada vez mais transbordante diante de Ti. Que a graça do Senhor superabunde sobre nós. Que nós sejamos cada vez mais plenos e transbordantes diante de Ti, Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, que nós possamos utilizar a palavra que nós aprendemos diante de Ti. Se o Senhor nos deu a Tua palavra, essa palavra é nossa. Nós vamos usar sim, Senhor. Nós vamos usar porque o Senhor realmente conferiu ao homem.